A chuva caía torrencialmente, transformando o estacionamento vazio num espelho de luz refratada. Tiago Turner ajoelhou-se ao lado da figura encolhida, com as mãos já escorregadias devido ao sangue que não era seu. O crachá da mulher brilhava sob o poste de luz, meio escondido sob o uniforme rasgado. Os lábios dela se moveram, formando palavras que ele nunca deveria ouvir. Alguém tinha brutalizado esta agente. Mas com que propósito? Antes de continuarmos, clique em subscrever e diga-me nos comentários de onde está a assistir. Tiago Turner tinha se tornado um especialista em viver nos espaços entre as coisas, entre os salários, entre a esperança e a exaustão, entre o homem que tinha sido e o pai que estava a tentar tornar-se. Aos 42 anos, trabalhava no turno da noite na Clark's Hardware, reabastecendo prateleiras enquanto o resto da cidade dormia. Depois, todas as manhãs, ia buscar a sua filha Ana à casa da sua irmã, com os olhos ardendo de cansaço, que ele tinha aprendido a ignorar. O mundo tinha se reduzido a rotinas. Acordar, trabalhar, ser pai, repetir. A sua esposa, ela, tinha partido há 3 anos, vítima de um aneurisma que a atingiu sem aviso prévio enquanto dobrava a roupa numa terça-feira à tarde. A aleatoriedade do acontecimento ainda o assombrava. No momento, ela cantarolava uma música que Ana adorava. No momento seguinte, ela se foi. Simples assim. Ele vendeu a casa deles e se mudou para um apartamento de 2 quartos num bairro onde sirenes eram canções de ninar e postes de luz quebrados permaneciam quebrados. O acordo judicial com a empresa de ela cobria o básico, mas mal dava para pagar as contas. O orgulho o impediu de pedir mais ajuda do que o necessário. Ele queria que Ana visse que, mesmo quando a vida te destrói, ainda é possível se manter de pé. Naquela quinta-feira à noite, ele estava a dirigir para casa depois do turno, quando a tempestade começou. Não era a chuva suave da primavera que inspirava os poetas, mas o tipo violento que tornava os limpa-parabrisas inúteis e a visibilidade uma oração. A estrada secundária que atravessava o distrito industrial estava vazia. Sempre estava às 3 da manhã. Apenas armazéns com janelas vazias e cercas de arame com fio-cabo. Ele quase não a viu. Uma forma mais escura do que a sombra estava estendida ao lado de uma doca de carga abandonada. A princípio, ele pensou que fosse um detrito, algo soprado de uma lixeira. Mas detritos não usavam uniformes da polícia. Não tinham cabelos loiros emaranhados pela chuva e algo mais escuro. Não tinham as mãos pressionadas contra feridas que estavam a perder a batalha. Tiago encostou o carro, com as luzes de emergência a piscar inutilmente no dilúvio. As suas botas atingiram poças que o molharam até os joelhos antes de chegar até ela. De perto, ele podia ver que ela era jovem, talvez 30 anos, com um rosto que seria impressionante se não fosse branco como giz e contorcido de dor. O seu crachá dizia: Detetive A. Clark, escudo quarto guerreiro, melodia. Sangue escorria por baixo do colete tático, acumulando-se na água da chuva à sua volta. Os seus olhos encontraram os dele, arregalados e desesperados. Rádio, sussurrou ela, com a voz mal se fazendo ouvir por causa da tempestade. Eles não podem saber. Tiago pegou no telemóvel, sem sinal. A tempestade tinha derrubado as torres. Ele olhou para o carro, depois para ela. Movê-la poderia agravar os ferimentos internos. Deixá-la para procurar ajuda significava que ela poderia não ter muitos minutos de vida. Ele tomou a decisão que todos os pais tomam quando não há uma boa opção. Ele a levantou com a maior delicadeza que a urgência permitia, sentindo-a gritar contra o seu ombro. O sangue dela encharcou a sua camisa, quente e horripilante. Ele a colocou no banco de trás e dirigiu mais rápido do que nunca, com uma mão no volante e a outra estendida para trás para manter a pressão sobre o ferimento, enquanto ela ofegava instruções que ele mal conseguia ouvir. Não para o hospital, ela conseguiu dizer. Ainda não. Eles estão a observar. Quem está a observar? Tiago perguntou, mas ela já tinha desmaiado. Ele dirigiu para o Mercy General mesmo assim. Qualquer que fosse a conspiração que ela temia, a morte era mais certa. Mas algo no desespero dela ficou gravado nele, como uma lasca sob a pele. O pronto-socorro entrou em caos controlado quando Tiago carregou a detetive Clark através das portas automáticas. As enfermeiras se aglomeraram. Um médico gritou ordens. Alguém tentou puxar Tiago de lado para fazer perguntas, mas ele ficou paralisado, observando-os levá-la embora, as mãos ainda vermelhas.
Um administrador do hospital apareceu com formulários. Tiago deu o seu nome, explicou onde a encontrou, omitiu a parte sobre os avisos dela. Os olhos do administrador permaneceram nele por muito tempo, da mesma forma que as pessoas olham para cães vadios, sem saber se eles mordem. Dois policiais uniformizados chegaram em 20 minutos. O mais jovem, mal com idade suficiente para fazer a barba, tomava notas enquanto o seu parceiro, um homem atarracado com cabelos grisalhos nas têmporas, observava Tiago com a intensidade de alguém lendo um livro ao contrário, procurando significados ocultos. Você simplesmente a encontrou, disse o policial mais velho. Não era uma pergunta. Eu estava a voltar do trabalho para casa. Ela estava a sangrar na chuva. Rota conveniente. Tiago sentiu algo frio se instalar no estômago. Eu salvei a vida dela. O agente sorriu sem calor. Vamos esperar que essa seja a versão que prevaleça. Eles tomaram o seu depoimento 3 vezes, cada relato sendo examinado em busca de inconsistências que não existiam. Finalmente, deixaram-no ir com uma advertência para não se afastar muito. Tiago caminhou até o carro, sentindo olhos nas costas, um peso fantasma que o seguiu até casa. Tomou banho até a água sair limpa, observando o sangue do detetive Clark a escorrer pelo ralo. Depois foi buscar Ana à casa das irmãs, grato por ela ser muito nova para notar o tremor nas suas mãos. Mas, nos 3 dias seguintes, Tiago sentiu as paredes a fecharem-se. Um carro de patrulha ficou parado em frente ao seu apartamento por horas, observando. No trabalho, o seu gerente mencionou que a polícia tinha ligado, perguntando sobre a sua agenda, o seu caráter, se ele parecia perturbado. Os pais da pré-escola de Ana lançavam-lhe olhares estranhos, do tipo reservado para pessoas cujos nomes aparecem nas notícias por motivos errados. Então veio a visita. No domingo à noite, Tiago estava a ajudar Ana a construir um castelo de blocos quando alguém bateu com o punho pesado na madeira barata. 2 detetives à paisana estavam no corredor, com os crachás já à mão. Tiago Turner, precisamos que venha até a delegacia. Responder a algumas perguntas sobre a agressão à detetive Clark. Eu já dei meu depoimento. Surgiram novas informações. Podemos fazer isso da maneira fácil ou complicada. Ana agarrou-se à sua perna. Tiago olhou para ela, para aqueles olhos que ainda esperavam que ele resolvesse tudo. Depois, voltou a olhar para os detetives. Estou preso? Ainda não. Tiago não sabia que o verdadeiro perigo não era a polícia à sua porta. Era o que a detetive Clark estava a investigar antes de alguém a deixar para morrer na chuva. E por que ela sussurrou aquelas últimas palavras desesperadas sobre confiança e traição que logo o fariam questionar tudo o que ele pensava saber sobre a própria justiça. A sala de interrogatório era exatamente o que Tiago esperava. Paredes cinzentas, mesa de metal, espelho que não era. Os detetives que o trouxeram estavam agora sentados à sua frente, com pastas fechadas entre eles como armas ainda não sacadas. O mais velho, o detetive Frank Russo, tinha o tipo de rosto que havia parado de sorrir há anos. O seu parceiro, o detetive Vale, observava Tiago com precisão cirúrgica. Conte-nos tudo novamente, disse Russo procurando Clark. Tiago havia repetido a história tantas vezes que parecia ensaiada, o que a tornava falsa até aos seus próprios ouvidos. A tempestade, o distrito industrial, o sangue. Ele manteve as mãos apoiadas na mesa, firmes, apesar do tremor que ameaçava por baixo. Sabe o que é interessante? Vale inclinou-se para a frente. Clark estava a investigar um caso. Corrupção dentro do departamento. Então ela aparece a sangrar. E você é o herói que a encontra. Eu não sabia que ela estava a investigar alguma coisa. Conveniente. Essa palavra novamente. Tiago sentiu como se fosse um laço apertando. Russo abriu uma pasta. Fotos da cena do crime. A detetive Clark estava estendida ao lado da doca de carga. Chuva misturada com sangue, mas havia outras fotos também. Ângulos mais amplos mostrando a área. Algo incomodava Tiago. Nas fotos, havia câmaras de segurança instaladas no armazém do outro lado da rua. Essas câmaras funcionam? Perguntou Tiago. Os detetives trocaram um olhar. Estão quebradas, disse Russo, danos causados pela tempestade. Mas Tiago tinha trabalhado em turnos noturnos suficientes para reconhecer uma mentira. Câmaras de segurança não se quebram de forma conveniente. Elas foram destruídas. Mantiveram-no por 4 horas a dar voltas nas mesmas perguntas, como tubarões a cheirar sangue. Finalmente, libertaram-no com o mesmo aviso. Não saia da cidade. Ele dirigiu para casa exausto,
mas o sono não vinha. Algo estava errado com toda essa situação. A maneira como olhavam para ele, as perguntas que não faziam, as câmaras que pararam de funcionar exatamente no momento certo. Na manhã seguinte, Tiago ligou para o hospital. Clark estava estável, mas não recebia visitas. Ele deixou o seu número mesmo assim, sem saber bem por quê, exceto que o aviso desesperado dela na chuva parecia um assunto inacabado. 3 dias depois, ela ligou. Senhor Turner. A voz dela estava mais forte do que na chuva, mas ainda tinha o tom áspero de Payne. Preciso de o ver. Não no hospital. A polícia acha que eu ouvi o que disse. Eu sei. É por isso que precisamos de conversar. Ela deu-lhe um endereço. Uma cafetaria na Zona Leste, pública o suficiente para ser segura, anônima, o suficiente para segredos. Tiago sabia que ir era perigoso. Envolver-se mais significava mais suspeitas. Mas algo na voz dela, o mesmo desespero da chuva, puxou-o para uma frente. A lanchonete cheirava a café queimado e gordura velha. Clark sentou-se numa cabine nos fundos, sem uniforme, vestindo um suéter largo que escondia as bandagens. O rosto dela estava pálido, mas os olhos eram perspicazes, calculistas. Ela o observou se aproximar com o cansaço de alguém que aprendeu que a confiança é um luxo. Tiago deslizou para a cabine à sua frente. Obrigada, disse ela, por aquela noite e por não ter ouvido quando eu disse para me deixar. De nada. Agora me diga por que o departamento está me tratando como suspeita. Clark cerrou os dentes. Porque alguém quer que você seja. Alguém quer que tudo isso seja enterrado. E você é o bode expiatório conveniente. Quem atacou você? Ela olhou ao redor da lanchonete, catalogando rostos, saídas. Eu estava investigando um caso. Tiroteios envolvendo policiais que não faziam sentido. Provas que continuavam desaparecendo. Testemunhas que mudavam suas histórias da noite para o dia. Eu cheguei muito perto e alguém decidiu enviar uma mensagem. Tentando matá-la e fazendo parecer outra coisa, um assalto que deu errado. Um ataque aleatório. Qualquer coisa, menos o que realmente foi. Tiago recostou-se processando a informação. Então, por que me envolver nisso? Você não deveria ter me encontrado. Eu deveria desaparecer e eles deveriam limpar tudo antes que alguém fizesse perguntas. Mas você apareceu. Agora eles precisam desacreditá-la antes que se torne um problema. Eu não sou um problema. Sou um funcionário de uma loja de ferragens. Clark sorriu sem humor. És uma testemunha. Isso torna-te perigoso. Ela enfiou a mão na bolsa, fazendo uma careta com um movimento, e tirou um pendrive. Pequeno, preto e inofensivo. Tudo o que encontrei está aqui. Nomes, datas, provas de pelo menos 6 tiroteios que foram encobridos. Policiais que mataram sem justificativa e um sistema que os protegeu. Se algo acontecer comigo, preciso que alguém de fora do departamento fique com isso. Tiago olhou para o pendrive como se fosse uma granada ativada. Entregue ao FBI. As investigações internas. A qualquer um, menos a mim. As investigações internas estão comprometidas. O FBI não agirá sem provas contundentes e não tem o tempo para construir esse caso. Mas você, ela empurrou o pendrive pela mesa. Tu estás limpo fora do sistema, o que vale mais do que imaginas. Tiago pensou em Ana, na sua vida pequena e cuidadosa, em como tudo poderia se desfazer facilmente. Tenho uma filha, disse ele baixinho. Eu sei, é por isso que confio em ti. Os olhos de Clark fixaram-se nos dele. Pessoas com algo a perder não correm riscos estúpidos. Ele pegou o pendrive, sentindo o seu peso, sabendo que era muito mais pesado do que plástico e silício. Mas, olhando para Clark, para o desespero e a determinação que lutavam na sua expressão, ele reconheceu algo. Ela estava a tentar levantar-se depois que a vida a tinha destruído. Assim como ele. Assim como todos que se recusavam a deixar que a crueldade do mundo fosse a palavra final. O que precisa que eu faça? Ele perguntou. Um alívio tomou conta do rosto dela. Nada ainda. Apenas mantenha-o em segurança. Se eu desaparecer, se algo acontecer, entregue-o a alguém que possa usá-lo. Um jornalista, um procurador federal, qualquer pessoa fora do círculo. Conversaram por mais 1 hora. Clark explicou o caso, um padrão de tiroteios em bairros de minorias. Alegações de legítima defesa que não batiam com as evidências forenses. Polícias encobrindo outros polícias. Um sargento chamado Dwight Keller, que parecia estar no centro,
cujo nome aparecia em relatórios que mais tarde desapareceram dos registros oficiais. Keller está envolvido, disse Clark. Amigos políticos, apoio sindical. Tocar nele significa tocar numa rede que vai além da polícia. Então, como é que se ganha? Ela olhou para ele com algo feroz e quebrado no seu olhar, estando disposto a perder tudo o resto primeiro. Tiago saiu da lanchonete com a penha USB a arder no bolso. Não foi direto para casa. Em vez disso, conduziu sem rumo, pensando em justiça e risco, na diferença entre fazer o que era seguro e o que era certo. Ela costumava dizer que essas eram as escolhas mais difíceis, porque obrigavam a decidir que tipo de pessoa se queria que a Ana pensasse que se era. Mas Tiago não percebeu que levar o pendrive já o tinha marcado. Que do outro lado da cidade, num escritório com móveis caros e luzes fluorescentes frias, pessoas estavam a tomar decisões sobre problemas que precisavam de ser resolvidos e testemunhas que tinham visto demais. Começou pequeno. A pré-escola da Ana ligou a dizer que alguém tinha solicitado os registros de matrícula dela, alegando ser dos serviços sociais. A conta bancária de Tiago foi sinalizada por atividades suspeitas que não existiam. Uma violação de código apareceu no seu apartamento, citando violações que não existiam. Pequenos cortes, tiros de advertência. Tiago se encontrou com Clark mais 2 vezes, cada vez em locais diferentes. Ela parecia pior a cada encontro, com a dor e a paranoia gravando linhas mais profundas. A investigação estava a desmoronar. Testemunhas estavam a se retratar. As provas estavam a desaparecer mais rápido do que ela conseguia documentar. E alguém a observava, seguia-a, pressionava-a de ângulos que ela não conseguia ver. Vou levar isto à imprensa, disse ela na terceira reunião. Forçar a revelação. Uma vez público, não poderão enterrar. O que precisa de mim? Tempo. Se vierem atrás de mim, se eu acabar presa ou pior, entregue esse disco a alguém. Promete-me. Tiago prometeu, sem saber quanto tempo levaria para cumprir a promessa. 2 dias depois, Clark estava morta. A versão oficial foi suicídio, depressão após o assalto. TPTT devido ao trabalho. Ela dirigiu até um mirante fora da cidade e saltou da beira, limpo, trágico. Caso encerrado. Mas Tiago soube no momento em que ouviu. Estava na cozinha enquanto Ana tomava o pequeno almoço e desenhos animados passavam ao fundo. Ele sabia que Clark não era suicida. Ela estava determinada, zangada, pronta para lutar. Alguém a tinha empurrado. Naquela noite, depois de Ana adormecer, Tiago sentou-se no escuro com o pendrive na mão. Ele poderia destruí-lo, ir embora, manter a sua filha segura. Mas as palavras de Clark ecoavam. Pessoas com algo a perder não correm riscos estúpidos. Exceto que, às vezes, o risco estúpido era a única escolha moral. Ele copiou o conteúdo do pendrive, encriptou-o e enviou-o para 3 servidores diferentes na nuvem, com temporizadores de liberação retardada. Se algo acontecesse com ele, as informações ainda viriam à tona. Então ele fez algo imprudente. Ligou para o detetive russo. A detetive Clark não se matou, disse Tiago quando o russo atendeu. Silêncio na linha. Pesado. Perigoso. Deve ter cuidado ao fazer acusações, Sr. Turner. Tenho provas. Tudo o que ela encontrou. Nomes, datas. Estou disposto a testemunhar se investigar devidamente. Outra pausa, depois a voz de russo. Mais calma agora, quase gentil. Encontre-me esta noite, na mesma doca de carga onde encontrou Clark. Venha sozinho. Traga o que tem e veremos como obter justiça. Tiago concordou, mas as suas mãos tremiam quando terminou a chamada. Algo parecia errado. O aviso de Clark ecoou. Eles não podem saber. Ele olhou para Ana, a dormir no quarto ao lado, para a vida que construíram a partir dos destroços da dor. Então, ele fez mais uma chamada para o FBI. A doca de carga parecia diferente à noite, mais escura, mais isolada. Tiago chegou 30 minutos mais cedo, estacionou a 3 quarteirões de distância e aproximou-se a pé. O seu telemóvel estava a gravar. Áudio transmitido para a nuvem. Não era muita proteção, mas era alguma coisa. Russo estava sozinho ao lado de um carro sem identificação. Tiago parou a 3 metros de distância. Você tem as provas? Russo perguntou. Primeiro me diga o que aconteceu com Clark. Russo suspirou. O som de um homem carregando um fardo.
Ela estava investigando coisas que não entendia. Complicações, nuances. O mundo não é preto e branco, Turner. Assassinato é. Às vezes, pessoas boas fazem coisas ruins por motivos bons. Russo aproximou-se. Aqueles tiroteios com os quais Clark estava tão preocupada eram limpos, justificados, mas a papelada ficou confusa. Tecnicalidades que poderiam ter destruído carreiras por erros burocráticos. Estávamos a proteger bons policiais dos jogos dos advogados, encobrindo assassinatos, protegendo a fina linha azul que impede a cidade de se destruir. A voz de Russo endureceu. Clark não viu isso. Ela iria destruir vidas por causa da papelada. Tiago sentiu-se mal. Então, você matou-a. Não a matei, mas também não a impedi. Russo sacou uma arma, sem apontá-la, apenas segurando-a. Visível, clara. Dê-me o disco rígido, Turner. Vá embora. Esqueça que isto aconteceu. A sua filha precisa de um pai. O coração de Tiago batia forte. O FBI já está a caminho. Russo sorriu tristemente. Não, não está. Você ligou para a linha de denúncias. Isso é filtrado, arquivado, esquecido. Mas agradeço o esforço. Movimento atrás de Tiago. Mais duas silhuetas a emergir das sombras. Polícias a bloquear as rotas de fuga. Desculpa, disse Russo. Mas tu te envolveste nisto. E então Tiago fez algo inesperado. Ele riu. Não era histeria, mas diversão genuína que fez Russo parar. O que tem graça? Tens razão. Eu liguei para a linha de denúncias. Tiago pegou no telemóvel mostrando o ecrã. Mas também liguei para o Channel 7 News e eles levam as chamadas dos cidadãos muito mais a sério, especialmente quando há vídeo. O rosto de Russo mudou, com compreensão e fúria misturadas. Faróis cortaram a escuridão. Não eram carros da polícia, mas sim carrinhas de reportagem. 3 delas. As câmeras já estavam a filmar, captando Russo com a sua arma, captando os agentes a cercar Tiago, captando tudo sob luzes que tornavam as sombras impossíveis. Mas a verdadeira reviravolta veio com o veículo seguinte. Um SUV preto, matrículas federais, agentes reais do FBI, do tipo que estava a investigar a mesma corrupção que Clark tinha descoberto, que estava a construir o seu caso discretamente, que precisava apenas de mais uma peça para avançar. Tiago tinha lhes dado essa peça há 1 hora, enviando tudo com coordenadas e horários. O telefonema para Russo tinha sido uma isca. Uma chance de obter uma confissão registrada para tornar a conspiração visível. Russo baixou a arma lentamente, vendo a sua carreira e liberdade evaporarem sob as luzes das câmaras. Seu filho da... A minha filha vai ver isso algum dia, interrompeu Tiago com a voz firme, apesar da adrenalina que o sacudia. Eu precisava que ela visse que quando alguém lhe dá uma verdade que vale a pena proteger, você não se esconde, você não foge, você fica firme. Os agentes do FBI entraram em ação. Russo e os outros policiais foram algemados, com os direitos violados, levados embora, enquanto as câmaras registravam cada momento. Um agente aproximou-se de Tiago, mostrando o crachá. Sr. Turner, agente Bailey, obrigado pela sua cooperação. Precisamos do seu depoimento completo. Tiago acenou com a cabeça, observando a cena se desenrolar. A morte de Clark não tinha sido suicídio. Tinha sido um assassinato orquestrado pelo sargento Dwight Keller, executado por policiais que achavam que o crachá lhes dava imunidade. Mas provas eram provas. A verdade era a verdade. E, às vezes, um funcionário de uma loja de ferragens podia inclinar a balança. No entanto, enquanto Tiago prestava o seu depoimento e as equipas de reportagem documentavam as prisões, ele ainda não sabia que o verdadeiro custo da verdade ainda estava a ser calculado, e que os homens a quem Russo e Keller serviam não deixariam o seu império desmoronar sem uma última jogada desesperada que colocaria Ana diretamente em perigo. O julgamento durou 8 meses. 8 meses de depoimentos, provas e uma cidade a assistir à sua força policial, a fragmentar-se ao longo de linhas de falha que sempre existiram, mas nunca foram reconhecidas. Tiago testemunhou durante 3 dias, guiando o júri através da descoberta de Clark, as ameaças, a vigilância, o confronto na doca de carga. Russo e 4 outros agentes foram condenados. O sargento Keller morreu de ataque cardíaco antes do julgamento, uma saída conveniente que negou às vítimas a plena justiça. Mas a condenação manteve-se.
O departamento foi forçado a ficar sob supervisão federal. Foram implementadas reformas. Não perfeitas, mas reais. A família de Clark compareceu a todos os dias do julgamento. A mãe dela, uma mulher pequena com cabelos grisalhos e os olhos ferozes da filha, aproximou-se de Tiago no último dia. Obrigada, disse ela simplesmente, por não ter deixado que a apagassem. Tiago não tinha palavras adequadas para o momento, então apenas acenou com a cabeça. A vida após o julgamento foi estranha. As notícias locais chamaram-no de herói, o que parecia errado. Ele tinha sido apenas um homem que escolheu não desviar o olhar. A loja de ferragens promoveu-o a gerente assistente, o que ajudou com as contas e permitiu turnos diurnos. Ana adaptou-se, embora tivesse tido pesadelos durante o pior período, com medo que os maus policiais viessem. Eles não podem. Tiago disse-lhe uma noite, segurando a sua mão pequena. As pessoas boas impediram-nos. Como tu, pensou ele, sobre Clark ter morrido sozinha porque escolheu a verdade em vez da segurança. Sobre todas as pessoas que se levantaram quando era perigoso fazê-lo. Como muitas pessoas, ele disse, nós apenas ajudamos uns aos outros. No primeiro aniversário da descoberta de Clark, Tiago voltou àquela doca de carga. Alguém tinha deixado flores lá, um pequeno memorial. Ele acrescentou as suas próprias lírios brancos para a detetive que confiou num estranho. Um carro parou. A agente Bailey saiu. Não mais com o uniforme do FBI, apenas jeans e uma jaqueta. Achei que você poderia estar aqui, disse ela. Eles ficaram juntos em um silêncio confortável. As reformas estão a dar certo, disse Bailey finalmente. Câmaras corporais, comissões de revisão independentes. Não é perfeito, mas é melhor. Clark teria querido o perfeito. Ela teria se contentado com algo melhor do que nada. Tiago sorriu. Sim, ela teria. Bailey entregou-lhe um envelope. A família dela queria que você ficasse com isto, dos pertences pessoais da Clark. Dentro havia uma carta. A caligrafia da Clark, datada de 2 dias antes de ela morrer. Turner, se você está a ler isto, provavelmente já não estou aqui. Não se culpe. Eu fiz escolhas sabendo dos riscos. Mas quero que você saiba uma coisa. Quando eu estava deitada naquela chuva, a sangrar, a pensar que morreria sem que ninguém soubesse a verdade, você parou. Você poderia ter passado direto. A maioria das pessoas teria feito isso, mas você parou. Isso não é heroísmo. É apenas ser humano num mundo que torna isso difícil. Continue sendo humano. Ensine o mesmo à sua filha. É assim que vencemos. Não com grandes gestos, mas com pequenos, repetindo-os até que se transformem em algo que não pode ser ignorado. Obrigado por ter parado. Obrigado por ter permanecido firme. Clark Tiago dobrou a carta cuidadosamente e colocou-a na carteira, ao lado da foto da Ana na escola. Está bem? Bailey perguntou. Ele pensou na pergunta. Estava bem? Tinha quase perdido tudo. Tinha sido aterrorizado, ameaçado, usado como isca. Mas também tinha ajudado a expor a corrupção que destruíra vidas. Tinha honrado o sacrifício de Clark. Tinha mostrado a Ana que os princípios eram mais importantes do que a segurança. Sim, disse ele, acho que estou. Naquela noite, Tiago foi buscar Ana à casa da sua irmã. Ela tinha voltado a desenhar, a sua mais recente obsessão. Este desenho mostrava um homem e uma mulher juntos debaixo de um poste de iluminação, ambos a olhar para as estrelas. Quem são vocês? Perguntou Tiago. Tu e a senhora polícia. Vocês são ambos heróis. Tiago ajoelhou-se olhando-a nos olhos. Heróis são apenas pessoas que decidiram não se afastar. Ela refletiu sobre isso com a seriedade que só as crianças conseguem ter. Então eu também quero ser uma heroína. Tu já és, miúda. Todos os dias eles voltavam para casa por ruas que pareciam mais seguras do que antes. Não porque o perigo tivesse desaparecido, mas porque um número suficiente de pessoas decidiu que desviar o olhar era mais perigoso do que se posicionar. A cidade ainda tinha suas cicatrizes, seus problemas, suas sombras, mas a luz tinha encontrado fendas por onde se infiltrar e, às vezes, isso era suficiente. Naquela noite, depois de Ana adormecer, Tiago sentou-se ao lado da cama dela, observando-a respirar, pensando em todas as vidas que se cruzam de maneiras inesperadas, em como salvar uma pessoa pode ter um efeito cascata, em como a verdade protegida é melhor do que o conforto preservado. Ele pensou em Clark, na sua coragem e sacrifício,
no distintivo que ela usava, que significava algo mais do que metal e autoridade. Sobre como algumas pessoas carregam a luz mesmo na escuridão. E como essa luz não morre quando elas morrem. Ela apenas passa para outras mãos, outros corações, até que o mundo se torne um pouco menos escuro. A pen USB estava agora num cofre, com as provas registradas e seladas. Mas Tiago tinha guardado uma coisa. O distintivo de Clark que a família dela lhe tinha dado, polido até brilhar. Ele guardava-o na sua cômoda, onde podia vê-lo todas as manhãs. Uma lembrança de que a justiça não era um destino, mas uma escolha feita diariamente, momento a momento, por pessoas comuns que se recusavam a aceitar que a crueldade era inevitável. Lá fora, a cidade fervilhava com o seu caos habitual. Sirenes soavam. A vida continuava a sua dança confusa e complicada. Mas naquele pequeno apartamento, um pai solteiro e a sua filha dormiam pacificamente, protegidos não por paredes ou fechaduras, mas pelo conhecimento de que, mesmo num mundo que muitas vezes parecia irremediavelmente destruído, ainda havia pessoas dispostas a ficar na chuva e parar para ajudar alguém que estava a sangrar. E às vezes, isso era tudo. Se esta história tocou algo em si, clique no botão gosto e partilhe-a com alguém que queira ouvir. Inscreva-se no nosso canal e ative o sino de notificações para nunca mais perder nada.